A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo. Uma boa noite em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Ele tem nos permitido estarmos juntos, transmitindo a Sua palavra. Nesta manhã ou nesta noite, dependendo do horário que irão assistir, que as pessoas irão assistir, gostaríamos de tomar as Escrituras de São Marcos, capítulo 16, versículo 14, e meditar sobre a pregação do Evangelho em duas vertentes. Estamos pregando o Evangelho de acordo com a comissão que Jesus mandou? E se estamos pregando, estamos de acordo com aquilo que os apóstolos pregaram? Sabendo que os apóstolos pregaram e estabeleceram um fundamento para nós. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. Eu entendo que quando as Escrituras dizem edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, é pregar de acordo com como eles pregaram. Não só pregar, mas batizar de acordo com como eles batizaram. Mas eu gostaria de ler São Marcos, capítulo 16, versículo 14 e 18, e meditar em poucos minutos sobre este assunto. A Bíblia diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Pois bem, pensando nisso, se você voltar aqui nas Escrituras, Jesus nos dá uma comissão para cada um de nós, que é ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criação. Agora, há uma diferença entre comissão e sinais. Tem muitas pessoas pregando sinais, mas não pregando o Evangelho. Se você observar no texto,
Jesus disse que os sinais são consequências da pregação do verdadeiro Evangelho. Então, eu creio que pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, tem que produzir os mesmos resultados. Exatamente. Baseado nisso, São João capítulo 14, versículo 12, Jesus diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e a fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Há uma promessa de Jesus que aquele que crê nele fará obras ainda maiores do que aquelas que ele fez. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Muito bem, isto é bom, é importante, porém, se atente a isto. O dinheiro, ele é consequência do trabalho. Quando você não trabalha e só foca no dinheiro, normalmente o trabalho não está correto. E hoje, o que a gente mais tem visto são foco nos sinais. E tem que ter, porque o verdadeiro Evangelho tem que trazer cura, tem que trazer salvação. Porém, a pregação do Evangelho não é feita. Porque se você pregar o verdadeiro Evangelho, ele vai contra tudo o que o mundo hoje traz. O verdadeiro Evangelho, ele traz um arrependimento. Ele faz as pessoas mudarem de vida. E depois ele produz cura, salvação, libertação. Mas quando você foca nos sinais, você não está muito preocupado, às vezes, em salvar aquelas pessoas. Lembre-se, a primeira coisa que Jesus fazia, ele fez com aquele moço que desceu do telhado, não foi curá-lo, foi perdoar os seus pecados, porque aquilo lhe dava segurança eterna, cura, libertação, milagres, apenas são momentâneas, porque se você for curado hoje, amanhã você irá morrer. Como ficará a sua alma? Jesus então olhou para aquela pessoa e disse: os seus pecados estão perdoados. Ele olhou para Maria Madalena, para Maria, aquela prostituta, e disse: vai e não peques mais. E o Lombrana vem e fala assim, na mensagem de Deus em seu povo, no começo ele diz assim: você não precisa ser um cristão para ser curado, mas você precisa se tornar um cristão para manter a sua cura. Agora, nesse texto tão contestado por muitos, há alguns que dizem que este texto nem foi Jesus que falou e foi a Igreja Católica que colocou ali. Você tem que entender que pregar o Evangelho é nossa obrigação. Agora, cumprir a palavra é responsabilidade de Deus. Pode ter certeza, pregando o verdadeiro Evangelho, o Evangelho do arrependimento, que faz as pessoas reconhecerem os seus pecados, o cumprimento disso aqui, dos sinais, é responsabilidade de Deus. E quando você entende isso, você descansa. É aquilo que Tiago diz, se você prestar atenção, ele diz primeiro, a oração da fé, ele diz, não descurará o doente, salvará o doente.
Aí ele vem e fala: confessai as vossas culpas uns aos outros, então sarareis. Primeiro se trata de arrependimento e depois vem as curas, vem as libertação como consequência. O evangelho verdadeiro não pode caminhar sem isso, sem cura, sem milagres, isso é verdade. Mas, primeiramente, pregai o evangelho. Mas qual evangelho? O verdadeiro evangelho, que foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Começou-se com arrependimento, passou-se para o batismo e depois veio com o Espírito Santo. Então você pode ter segurança. O irmão Branham chegou ao ponto de dizer assim: se hoje eu orar por 10 pessoas e amanhã as 10 pessoas morrerem, amanhã eu estarei de pé no meu posto de dever, orando por mais 10, por 1000 pessoas. Por quê? Ele está cumprindo a comissão. A comissão é para pregar o evangelho, é para orar uns pelos outros. Mas cumprir esta palavra não é a nossa obrigação. Cumprir essas promessas. Quem prometeu é que deve cumprir. Você deve descansar nisso. E ele é capaz de cumprir. E às vezes nós pensamos que se não tiver aquelas curas, se não tiver aquele movimento emocional que emociona as pessoas, Deus não está agindo. Deus, ele age em sua palavra. No parágrafo 9, na página 9, da mensagem Deus em seu povo, parágrafo 23, parte do parágrafo 22, desculpa, o profeta vem e fala assim: se eu lhe digo que nasci do Espírito de Deus e que o Espírito de Jesus Cristo está em mim, você espera me ver fazer o que ele fez. Então tem que trazer os mesmos resultados, sim. Agir como ele agiu. Este é seu Espírito operando através do ser humano. Você crê nisso? Seu Espírito operou sobre uma serpente de bronze certa vez. Você crê nisso? E o tanque de Betesda, a água copiava, a água agitada. Seja quem for que entrasse ali crendo, receberia a sua cura. Não é isto correto? Poderia a água dizer: veja quão grande água eu sou? Não, era o anjo na água que fazia, era o anjo na água que fazia a cura, não a água, o anjo. Quando o anjo ia embora, aquilo era apenas água. Os homens são apenas homens, mas são agentes de Deus. Agora, isso é importante. O mensageiro, ele vem e nos fala desta maneira: Jesus nunca tirou vantagem de uma cura que ele fez. Jesus nunca se promoveu pela cura que ele fez. E quando nós focamos em sinais, às vezes o homem quer aparecer. Jesus nunca tirou vantagem disso. Mas pregar o evangelho é uma coisa mais dura. Os resultados talvez não são tão evidentes. Mas sabe, irmão, quando se prega o verdadeiro evangelho, as pessoas se convertem e milagres acontecem no meio do povo. Deus operando no meio do povo. Então você pode dizer: é Deus trabalhando. Mas quando não se prega o verdadeiro evangelho, se coloca, vamos dizer assim, a carroça na frente dos bois, porque primeiramente se deve pregar o evangelho e não sinais. Normalmente o que aparece na frente é o homem, é o dom. E lembra-se, não é o dom que traz a cura. A cura vem de Deus.
E isso é importante nós sabermos. Esse texto que nós acabamos de ler aqui de São Marcos, capítulo 16, Mombrana conta a história daquela senhora que mandou o seu filho para o seminário e ela ficou doente. E ela comunicou ao seu filho que estava doente e o seu filho não soube mais sobre aquilo. Mas quando o seu filho voltou da faculdade, perguntou para ela o que lhe havia acontecido naquela ocasião em que ela estava doente. Então ela veio e disse que certo pastor, certo membro da igrejinha ali embaixo, vieram e leram a escritura de São Marcos 16, versículo 14 em diante, colocaram as suas mãos sobre ela, ela foi curada. E aquele filho disse para aquela mãe: mãe, nós aprendemos sobre esse texto na faculdade, lá no seminário, e esse texto nem foi inspirado, dizendo que aquele texto não foi Jesus que falou e foi a Igreja Católica que colocou aquilo. Na mesma hora, aquela mãe começou a regozijar-se. E ele perguntou: o que foi que aconteceu, mãe? Ela disse: se Deus pôde me curar com palavras que não são inspiradas, o que Ele fará com as palavras que são inspiradas? Quem crê na palavra de Deus não duvida. Cada escritura que tem aqui o torna mais crente, ainda que questionada pelo homem. Então você tem que crer no evangelho que você prega. Você tem que não duvidar daquilo que você tem. Saber aonde você está posicionado. Saber quem que deu a promessa. A promessa daquele que diz que se eu pregar esse verdadeiro evangelho, que vai me tornar muitas das vezes fazer inimizade com as pessoas aos meus redores, porque não creem da maneira certa de se comportar, como a Bíblia diz. Você tem que crer que quando você pregar isso, as pessoas aceitarem, os sinais automaticamente acontecerão. E esses sinais seguirão aos que creem. Agora, quando se prega o evangelho para agradar as pessoas, então você pouco se importa se elas mudarão de vida. E as curas acontecem porque a cura depende de fé. O Mombrana vem e fala assim: agora, o dom não cura ninguém. As pessoas vão atrás do homem, porque o fulano de tal está ali na região, vai fazer uma visita em nossa igreja, e quando ele ora, as curas acontecem. O dom não é para a cura, não mais que o pregador do evangelho é enviado para salvar. Ele não pode salvar ninguém. Ele pode pregar sobre o poder para levar as pessoas a um conhecimento da palavra de Deus. E virem a fazer suas confissões e Deus opera a salvação. Não é isso correto? Esta é a mesma coisa. Ele possui um sinal. Ele está pregando sobre o poder que traz convicção ao coração humano. E eles vêm até o altar e pela fé eles aceitam a Jesus Cristo, então encontram os resultados. Aceitando a Jesus Cristo, não é isto correto? Eles fazem um compromisso com Deus, se entregam a Ele e creem nele. Então isso traz os resultados. Não é isso que nós acabamos de ler? Quem crer em mim. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Agora, crerem no Senhor Jesus Cristo não é apenas acrescentar o nome Jesus em sua vida, ouvir falar de Jesus. Não, crer em Jesus Cristo
é deixá-lo entrar em seu coração e ouvir aquelas palavras: vá e não peque mais e mudar de vida. Crer em Jesus Cristo faz com que a prostituta do poço abandonasse a sua vida velha e saísse anunciar o Evangelho, dizendo: venham e vejam um homem que me disse tudo sobre a minha vida. Não é este o Messias? Olha, se realmente nós levarmos as Escrituras a sério, da maneira que Deus nos manda fazer, não haveria um necessitado em cada cidade. Pois nós não vivemos só de cura, nós vivemos de arrependimento. Vivemos pela palavra. Então podemos dizer: pregamos o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho que compungiu os corações daqueles homens quando Pedro começou a pregar. Então aqueles homens vieram dizer: o que podemos fazer, varões, irmãos? E Pedro pôde dar a resposta: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, cumprindo a Escritura de São Mateus 28, versículo 19, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não contradizendo, mas cumprindo ali em Atos 2,38, porque ali foi dado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. E quando a pessoa entra na água, se arrepende, sai com a vida mudada, ela sai tranquila, sabendo que esses sinais aqui, que curarão os enfermos, que colocarão as mãos sobre expulsarão os demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos, pegarão em serpentes, se for necessário, e aquilo não lhe causará dano algum. Isso está com ela. Paulo não tinha medo disso, porque sabia de pregar o Evangelho, não tinha medo da víbora que o picou, porque ele sabia no que ele estava firmado. Segurança eterna. Que você possa receber esta verdadeira segurança também em sua vida. Que Deus vos abençoe. Amém.